Bom dia a todos, na doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais uma manhã de bênção, manhã de graça, manhã de paz. Espero que a sua manhã esteja sendo uma bênção, o seu dia seja uma bênção. Estou com a Bíblia aberta em Hebreus, capítulo de número 13, versículo 4, aonde diz assim: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Pois bem, é um texto estranho, não é? Para uma reflexão. Só que o meu assunto nesta manhã é casamento. Casamento, isso mesmo. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, a Bíblia disse: Deixará, pois, o homem pai e mãe e unir-se-á. Alguma tradução diz apegar-se-ão, né? Mas a minha tradução, que estou com ela aqui, diz: Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, eu quero aqui meditar um pouquinho, nós vamos meditarmos sobre o casamento. O casamento é um vínculo sagrado, vínculo sagrado entre um homem e uma mulher. Agora, isto foi instituído, como lemos, por Deus e firmado diante dele. Deus instituiu e Deus afirmou. O verbo unir-se ou unir significa soldar, colar, unir, soldar, colar. Uma só carne, uma só cama, uma só bolsa, uma só carteira e um só dinheiro. Bom, estranho, né? Mas eu quero trazer nesta manhã um pensamento baseado na palavra, exatamente sobre a unidade. Quando é que esse casamento terá sustentação? O que podemos fazer para a sustentabilidade do casamento? O casamento é uma união biológica sexual. Sem dúvida alguma, é uma união emocional, espiritual e material. Antigamente havia o casamento, acho que o único casamento, comunhão universal. Depois veio o casamento, comunhão parcial. Casamento, separação total. E agora não tem mais casamento, agora é consensual. Um contrato, como você arrendar uma terra, contrato de uma casa, se faz o contrato de um casamento. Eu não quero me ater a isto, porque senão é um assunto muito complexo. Mas eu quero trazer nesta manhã, baseado na fé, na palavra de Deus, e dar esse tema, casamento. Ele é espiritual, ele é uma união emocional. Porque muitos casais estão se separando. Quais são o intuito? Tudo bem, ninguém se casa para separar. E se não casam para se separar, por que então os cuidados de tudo isso? Hoje o material está, infelizmente, à frente.
a ambição, os cuidados. O mundo, com a sua mentalidade louca, depravada, perturbada, satânica, as mentes célebres, os pensadores, tiraram, roubaram da família, roubaram da mulher. O maior prejuízo quem teve aqui foi as mulheres. Porque por trabalhar, por lutar pelos direitos iguais, as nossas mulheres, eu digo nossas mulheres, né? Se tratando do Brasil ou do mundo, lutaram, estão lutando, e se vê movimento, mais movimento, mais movimento para os direitos iguais. Com isso, eles roubaram da mulher, eles deturparam o direito que era dela, do homem sustentá-la, do homem cuidar, do homem zelar, aquele homem protetor, aquele homem provedor, de prover para ela o sustento, de prover para ela os cuidados. Porque a mulher, segundo a Bíblia, é a parte mais frágil, mais fraca. A Bíblia que diz. Eu não quero ser taxado aqui como machista nesse vídeo, por causa do meu pensamento que estou colocando com respeito ao casamento. Não vou mudar jamais. Quando se trata da Bíblia, irmãos, existem muitas coisas. Existe fanatismo dentro de algumas teorias, que elas matam, elas corroem os princípios mais áureos. Existe fanatismo, como por exemplo no futebol, matam, quebram tudo e ninguém fala nada. Concernente à Bíblia, a palavra, eu sou fanático. Você pode ter certeza disso. Eu creio na Bíblia. Eu sou fanático na Bíblia, no Evangelho, na palavra. Agora, querem censurar, querem apedrejar? Apedreja os fanáticos, as torcidas organizadas, ninguém fala contra eles, são fanáticos. Então, quando se trata de Bíblia, então precisamos ser fanáticos e enfáticos naquilo que nós cremos de verdade. Ou somos ou não somos. Esse modernismo, esse evangelho frouxo, morno, que nós estamos vendo ser vivido aí, não agrada a Deus. Não. Alguns chegam a citar a Bíblia, que diz que Paulo falou, fiz-me de tolo para o tolo de fraco. Paulo nunca disse isso. Não existe uma escritura que Paulo diz que fez de fraco. E nem de tolo. Não tem isso na Bíblia. Você pode questionar, mas a escritura que você vai citar para mim, Paulo não diz isso. Paulo diz assim, fiz-me de tudo para todos. Não diz fiz de tolo para os tolos. Fiz-me de tudo para todos. Para que de alguma forma pudesse ganhar alguns. Que diferença, irmãos. A segunda escritura que mencionei, eu não vou dizer onde está, lá em Coríntios. Ele disse, fiz de fraco. Ele disse, fiz-me como fraco. Tá? Como não é. Ponto. Então, a Bíblia diz que, então, o que fizeram? Tiraram, roubaram disso. Roubaram os direitos iguais. Quem não gostaria? Quantas mulheres, milhares e milhares e milhares de esposas queriam estar, deseja estar dentro dos seus lares, cuidando a sua casa, seus filhos, sem ter que levantar 5 da manhã, 4 da manhã, levar o filho para a creche, pegar o ônibus, ir para o trabalho, vir para casa, sustentar a família. Fala para mim, você de fato queria isso para a sua vida? Não, mas pois é, os homens hoje não têm responsabilidade mais com as mulheres. Mas estou tratando aqui não é de uma união, não é de uma união consensual, estou falando do casamento. Casamento é aquele que é compartilhado.
reverenciado, amado, respeitado, fidelidade. Fidelidade. Por que então? Eu volto à pergunta. É porque eles ainda, os casais, ainda não compreenderam, falta-lhes compreensão, que casamento é uma união que requer prestação de conta. Sim, senhor. Casamento requer. Na mensagem à unidade, no parágrafo 116 a seguir, nós vamos encontrar a história de dois homens, John e Jim. Ali o profeta menciona com precisão sobre dois casamentos. Você pode ler essa história. Sabe? Esse casamento que não se deve explicação, esse casamento que não se deve esclarecimento, esse casamento que eu não tenho que dizer à minha esposa onde fui, aonde estou, que hora chego. Esse casamento, ele é um candidato fortíssimo ao naufrágio, se já não naufragou, se já não afundou. Observe, nós vamos observar que a lealdade precisa existir. Lealdade significa fidelidade. Fidelidade é honrar o outro na ausência. Mesmo na ausência, você não está em casa, ela não está em casa, mas você, porventura, tem que sair, você vai dizer: querida, estou indo a tal lugar. Querido, eu estou indo a tal lugar. Ah, mas isso é falta de confiança. Será que é? Será que é? Lealdade é transparência. Transparência. O apóstolo Paulo, ele fala em uma de suas cartas, em Efésios, melhor dizendo, Efésios capítulo 5, versículo do 18 ao 33. Ele coloca o relacionamento, Paulo coloca ali o relacionamento familiar dentro do contexto da plenitude do Espírito Santo. Você pode observar lá. E ninguém pode mudar isso, irmãos. O mundo pode modernizar, casam na entrada da cidade, divorciam na saída da cidade, mas o casamento não é uma negociação. Casamento é uma instituição divina. Há um espírito nesta era que está tomando o lar das pessoas. Isso tem varrido, isso começou nas novelas, inspirada, fecundada no útero mental do diabo. Está vindo para dentro das igrejas. Nós precisamos atentar para isso. Senão daqui um pouco nós estamos com as nossas igrejas até uma situação constrangedora. Chega a irmã com 3 filhos. Olha esse é do filho da irmã com o fulano e esse é da irmã com o cicrano. Aquele é filho desse com aquele. É uma crítica? Infelizmente. Essa é dele com ela, daquela com essa e daquela com a... Enfim, vai se tornando uma normalidade. Para não falar outra coisa. Então, eu não estou aqui para doutrinar você. Simplesmente um programa, uma manhã de reflexão, contudo veio a inspiração. Todo mundo é sujeito a tropeços na vida. Todo mundo é sujeito a fracassos na vida. Eu estou sujeito a fracassar. Sou humano, ninguém é super-homem. Sim, mas o fato de eu fracassar não significa que a palavra não seja verdade e real. Ela continua sendo a mesma. A esposa não consegue ser submissa ao seu marido, nem o marido amar a sua esposa sem a plenitude do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo estar no coração do homem e da mulher, ela não será fiel a esse marido. Transparência é ele poder saber, ela poder saber
Nós vivemos num dia tão difícil. Você sabe quais são os casamentos felizes, duradouros? Independente de posição social. Porque houve um tempo que as pessoas, posição social, qualificava as pessoas, né? Mas em todas elas. Ah, mas o senhor é contra a mulher trabalhar fora? Não. Ela pode trabalhar fora. Desde quando eles têm um casamento compartilhado e aquele tempo sagrado não seja roubado, deturpado. Vice-versa. Paulo diz aos Coríntios que não devais. O homem não deve dever à mulher a benevolência. Ela não dever a ele a benevolência. Mas quando tiver disposição para tudo, para trabalhar, para tudo, menos disposição para a esposa, a disposição daqueles momentos sagrados, de tomarem um café juntos, de almoçarem juntos, de cearem juntos, de jantarem juntos, buscando uma posição, está errado, esse casamento vai fracassar. A divisão, como eu disse lá atrás, bolsa, conta bancária, dinheiro. Quando as finanças se dividem, o casamento já está arruinado. Porque o que é dela é dele, o que é dele é dela. O meu é meu, o seu é seu. Já está dividido. Pode estar morando juntos. São amantes e não marido e mulher. A minha esposa, ela deve e tem liberdade e acesso à minha carteira. Estou usando um material nas redes sociais. Eu pergunto a você o que levaria uma mulher ou um homem, se ele é casado, ama a sua esposa. Se ela é casada, ama o seu marido, o que levaria ela nunca colocar a foto da família na rede social? Por que aquele homem não pode ter a foto da esposa dele no perfil do Facebook, no perfil do WhatsApp, no seu Insta? Por que não? Só uma pergunta. É vergonha dele, é vergonha dela? É vergonha da família? Como é lindo, eu conheço vários. Ah, mas o meu perfil é profissional. É? Eu conheço inúmeros profissionais, médicos, doutoras, tenho elas aqui no meu, tenho amigos. E você vai ver a família toda lá no perfil. É um sinal que esse casamento está arruinado. Senha em toda a rede social. É porque se eu perder meu aparelho, ele está protegido. Será que é? O meu assunto é casamento. Casamento compartilhado, vivido juntos. Esse casamento que a esposa sai, não tem que dar satisfação, não sabe onde está, não sabe que hora volta. Não é um casamento. Isso, irmãos, isso te dá o nome, nem os amasiados fazem isso. Agora, a palavra casamento, o casamento é uma bênção de Deus. É a melhor coisa que Deus pode dar para o homem. É uma boa esposa que respeite, que ame, que compartilhe os seus momentos e vice-versa. É o anjo da guarda. É aquela mulher que salva aquele homem. É aquele homem que salva aquela mulher. É aquela mulher que pode confiar que ela tem em casa um homem. Ela tem em casa um sacerdote. Ela tem em casa um amigo. Ela é uma bênção, mas também pode ser um problema. O que é isso, pastor? Sim. Ele é uma fonte de felicidade, mas ele pode ser também um poço de frustração. Não vamos ater o pensamento, a expressão de Salomão. O casamento é um jardim de flores, mas também pode ser um deserto inóspito, de terrível
como uma coisa que traz amargura, ele pode ser isso. O divórcio é contrário ao propósito original do que Deus criou. Eu sei que você vai encontrar em Mateus 19, versículo 3 ao 8, Marcos capítulo 10, do 2, enfim, mas a Bíblia não é silenciosa a esse respeito. Sim, nós temos, visto que o divórcio ocorreu como parte da experiência, vamos dizer, humana, caída. Uma regulamentação, vamos dizer, da Bíblia que foi dada para limitar o dano. Não sei se vocês me entendem, que ele tem causado. Mas Deus tem originalmente trazido. Casamento é uma instituição divina. É uma parceria entre duas pessoas de sexo oposto e uma terceira pessoa que é Deus. Não deixa ele fora do quadro. Nenhuma ambição, nenhuma necessidade é maior. Me permita uma experiência aqui. Eu estive em um oftalmologista aqui na cidade. E por várias vezes ele que me consulta, tenho por causa do problema ocular. E aí eu cheguei lá e ele então disse: quase que você não me alcança aqui. Porque a esposa dele também é uma doutora. E ele diz assim: porque eu trabalho até às 10, nós temos criança pequena. E eu trabalho até às 10, atendo meus clientes e vou para casa, almoço com a minha esposa e ela vem para atender os clientes dela. Então, o horário tem tempo para todas as coisas. E à tarde nós estamos juntos em casa. Casamento é compartilhar, é compreender, é entender, é doar, é abrir mão de coisas, é abrir mão de valores, de objetos, para que o casamento possa ser mantido. Que Deus abençoe o seu casamento, que você possa fazer ele florir, que você seja uma bênção para o seu marido, que você seja uma bênção para a sua esposa, e que assim você possa ser aquela fonte que emana de amor, de graça, de carinho, de compreensão. Obrigado por estar aqui comigo, pela companhia. Espero te ajudar com isso. E até uma próxima, se Deus quiser. Um abraço.